Às vezes fica parecendo que tem um bocado de governador com o pires na mão, atrás de dinheiro, um bando de irresponsáveis, enfim. Na verdade, o que a gente propôs, e às vezes não é passado corretamente, a partir de um estudo feito pelo Conselho dos Secretários de Fazendas, mais o Tribunal de Contas da União, se constatou que 20 estados, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tiveram uma espécie de perda confiscada de 14 bilhões de reais por parte da União. Por quê? A Lei Candir, o que é a Lei Candir? É uma lei em que qualquer produto que você produzir no meu estado e for para exportação, ao sair do meu estado, eu não cobro ICMS. Bom, para compensar, a Lei Candir diz, pode deixar que a União paga. A União não está pagando. Nós temos um valor de 1,9 bilhões, para citar um exemplo, de 2014. Que ainda não foi compensado, que não é desse governo. Então, situações. O que é o Fundo de Participação dos Estados? É um fundo que tem imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, pessoa jurídica. O governo toma uma decisão, não vou mais cobrar imposto desse ou daquele segmento. Ali, reduz na nossa receita. E ele faz isso unilateralmente. Então, nós chegamos para o presidente Michel Temer, chegamos para o ministro Meirelles e dissemos, olha, nós queremos o que é nosso, 14 bilhões, uma compensação. Para poder agilizar e não criar muita burocracia, não criar até um mal-estar, um precedente, paga para a gente, igual fez com o Rio de Janeiro, pague como um auxílio emergencial. Segundo, pague isso também para compensar o desequilíbrio que teve no alongamento das dívidas, que a gente já vinha tratando com a presidenta Dilma também. O alongamento da dívida é uma coisa boa, permite que os estados de mais economias mais fortes, nós estamos falando aqui de um negócio de mais ou menos 400 bilhões, que a União vai pegar dos impostos do povo, 55 bilhões, e vai permitir com isso que um estado como São Paulo, por exemplo, ia pagar esse mês 500 milhões, não paga. Esse outro mês, não paga. Então, durante 12 meses, 6 bilhões. Isso é ótimo para São Paulo, porque ajuda não só a equilibrar as contas, e ajuda a mais investimento. Então, eu quero, para o governador Geraldo Alckmin, uma solução. Da mesma forma, para o governador Pezão no Rio, ou para o governador Pimentel em Minas Gerais, ou para o governador do Rio Grande do Sul. Mas veja, o total desses 3 estados, 87%. Quando a gente pega Sul e Sudeste, 91% do total. Então, esse esforço de 55 bilhões, 50 bilhões ficam com essas duas regiões, Sul e Sudeste. Maravilha. Mas e esses 20 estados, estado como o meu, que tem zero, nós devemos, o Piauí não deve para a União. Não deve nada. Nada. O Piauí não deve nada para a União, o Tocantins... Mas fez a lição de casa? Fez o dever de casa. Eu devia muito, lá atrás, o que eu devia para a União era 2 vezes a receita do Estado. Eu e o governador Wilson Martins, eu digo isso, pagamos uma montanha de dinheiro, não é? Fomos pegar, inclusive, um empréstimo lá fora para poder pagar a União, para não ficar devendo para a União. Aí, veja, eu fiz o dever de casa, a minha dívida é uma das mais baixas do Brasil, aí, primeira coisa, não pode tomar empréstimo por causa da dívida dos outros. É justo? Quer dizer, por causa da dívida dos outros, eu não posso mais tomar empréstimo. Eu fiz o dever de casa e a professora me deu nota 0 por causa dos outros. Quer dizer, o senhor está sendo punido pela irresponsabilidade dos estados do Sudeste. Aí o governo sentamos, reconheceu, não, a situação está difícil, tem esse limite de 170 bilhões, a receita está caindo. Claro que eu sei que está caindo. Então, não dá para atender os 14. Beleza, fizemos as contas. Qual é o emergencial? Aquilo para Sergipe, não deixar o hospital parar, não deixar a emergência, não deixar a falta de combustível lá para as viaturas da segurança, não atrasar os salários lá. O meu querido amigo Jackson Barreto está atrasando os salários, está
pagando agosto parceladamente, Rio Grande do Norte com problema, e assim vários estados. Então, para resolver isso, 7 bilhões, vamos pegar aqui o mínimo dos mínimos. Com 7 bilhões a gente arrocha mais, corta daqui, a gente fecha o ano. Aí o governo, não, vamos fazer o seguinte, não tem nenhuma alternativa? Tem, vai ter aí um dinheiro da repatriação, que vai ser recolhido em 31 de outubro, que é essa nova lei dos estrangeiros que estão trazendo o dinheiro, aí vai sair um dinheiro. Isso tem que esperar. Mas, moço, não dá para esperar. Nós estamos falando de seres humanos que estão precisando para a seca do Nordeste. O que eu quero finalizar é só dizer que a gente deu uma alternativa, que era antecipa esse valor da repatriação, 7 bilhões a título de antecipação, com o nome mesmo de auxílio emergencial. Já tem emendas lá na Câmara, no Senado, nossa bancada está muito unida. Não é? E aí, quando sair, você desconta. Não, também não. Bom, ora, em julho ali, quando o governador Pezão tomou, aliás, o governador Dornelles, que estava no exercício, eu tive com ele lá. Não é fácil um governador botar a sua assinatura num decreto de calamidade. Mas ele teve que fazer. E ali, os outros estados iam fazer também. Eu faço o decreto e requeiro ajuda. Quando eu tenho uma seca, eu não faço isso. Decreto de emergência, tem uma enchente, decreto de emergência e pede um dinheiro. É a mesma coisa. Mas, imagine, 12, 15, 20 estados fazendo isso. Se baixou a nota, não é, criou uma desconfiança por causa de um, imagine de 15, 20. Então, por pura responsabilidade, em prejuízo até dos nossos estados, não fizemos. Bom, qual é a alternativa então? Estamos pedindo uma agenda, mas estamos agora soltando uma nota avisando, se não sair, nós vamos fazer o decreto.